Palavra de Senhor, que é onde a união, Pai, Tu ordena a bênção e a vida para sempre. Traga sobre nós a vida, traga sobre nós a cura, traga sobre nós o renovo nessa noite, de um modo especial, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Venha, Senhor, restaurar, Senhor, de um modo glorioso, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o diabo, Senhor, tirou, ou porque tudo aquilo que Satanás tem feito, Senhor, para nos desanimar, Senhor. Venha trazer graça sobre as nossas vidas nessa noite. Venha, Senhor, lavar-nos do Teu sangue. Venha nos ser amado do Teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas, de um modo glorioso, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus dos exércitos, Pai, o Deus que faz coisas grandes, maravilhosas, o Deus que, Senhor, renova nossas vidas. Vem, Senhor, renovar, Senhor, nosso ser nessa noite, na Tua presença, como nós cantamos, Senhor, na Tua presença, há milhares e milhares de anos, Senhor, trazendo ministrador de bênção, ministrando vitória nas nossas vidas nesta noite, e nós estamos no santo lugar, Senhor, na Tua presença, nós podemos, Senhor, adentrar, Pai, e sermos, Senhor, sarados, curados, renovados, para o louvor da Tua glória. Passar o tremendo nessa noite sobre as nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. Também queremos abençoar todas as crianças da face da terra. Nós sabemos que muitas delas hoje, neste dia, Senhor, foi consagrada a demônios, Senhor, foi consagrado, Senhor, as coisas que não Te agradam, mas nesta noite nós clamamos, Senhor, que haja, Senhor, bênção sobre cada inocente, sobre cada criança na face da terra, do menor ao maior, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, e nós abençoamos ele, Senhor, com toda a sorte de bênção, que ele seja um profeta, que ele seja, Senhor, crescendo na Tua graça, na Tua presença, Pai, Senhor, que ele seja, Senhor, servo Teu, que ele seja a boca Tua na terra, Pai, usa cada criança, usa, Senhor, nós sabemos que cada igreja, Senhor, manifestou hoje, Senhor, abençoando essas crianças, Senhor, e cada uma voltou para o seu lar, mas nós queremos abençoar os seus lares, nós queremos abençoar a casa, o pai, a mãe, os tios, as tias, a avó, as bisavó, Pai, que cuida de cada criança, que essas crianças sejam guardadas pelo sangue do Teu poder, pelo Teu nome, Pai, e com o Teu nome, Senhor, visita cada uma na face da terra, nesse momento, Senhor, e que nada, e que nenhum dano, Senhor, venha sobre eles, mas que a Tua mão poderosa venha sobre cada criança, Senhor, visita, Senhor, de um modo glorioso, e como diz a Tua palavra, que as crianças que crescem na Tua casa, mesmo, Senhor, grande, mesmo velho, Senhor, mesmo adolescente, eles não ficarão, Senhor, sem voltar para a Tua presença. Nós chamamos a existência, Pai, de cada jovem, de cada vida que saiu da Tua presença. Recorde a Tua casa, recorde a Tua presença, recorde a Ti, Senhor, nesta noite, para que o Teu nome seja glorificado e que não caia, Pai, a Tua palavra na terra, mas que caia assim no coração dos Teus filhos, como tem feito proeza. Faça proeza nesta noite, visita cada um de um modo especial, livra, Pai, livra de todo mal, e que o Teu nome seja glorificado. Nós abençoamos, Senhor, a cada lar, a cada família na face da terra, e aonde tem uma criança recém-nascida, até, Senhor, a sua idade de criança, seja abençoado nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado. Visita cada um de um modo glorioso, suprindo toda a sua necessidade material, física, espiritual e emocional, Pai, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, Pai, e que eles retornem para Ti, Senhor. Abençoa, porque a Tua palavra diz que, Senhor, há tempo, e, Senhor, e fora de tempo era para nós pregarmos a Tua palavra. Senhor, correndo eles não viriam. Senhor, nos umbrais da porta está clamado. Senhor, está falando que Tu és o Deus fiel, soberano. Não tem outro Deus além de Ti. Não tem outro Deus além de Ti, Pai. Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, vem nessa noite fazer proeza sobre cada vida e sobre cada lar, para que o Teu nome seja glorificado, e que haja paz em cada família, para que o Teu nome seja glorificado,
engrandecido, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, em nome de Jesus. E receba nosso louvor, receba nossa gratidão, receba nossas vidas de um modo especial, Pai. Eu quero também abençoar, Pai, a vida do pastor dessa tarde, Senhor, que nós estivemos ali com as crianças, Pai. Abençoa aquele esposo, aquele teu servo, aquela tua serva, e que haja sabedoria no coração de cada um dos teus filhos, Senhor, de um modo especial, de cada liderança, de cada mulher que cuidou ali do seu ministério nessa noite, nessa tarde, e exerceu, Pai. Que cada um que exerceu o seu ministério, Senhor, em cada canto dessa terra, seja abençoado e nos abençoe nessa noite. Abençoa o teu servo, pastor Misael, cobre com o teu sangue, da graça, da força, da ousadia do teu Espírito, para que o teu nome seja glorificado. Que não vale, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida do teu filho, o encantamento, mas que haja a tua palavra, haja a palavra reina, haja a palavra revelada, e haja que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu filho com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Abençoa as nossas vidas, a minha vida, a vida da Gislane, a vida da pastora irmã Vilma, de um modo especial, diaconisa Vilma, para que teu nome seja glorificado e que nós possamos nos render dia após dia em ti, Senhor, porque tu és o nosso Deus, como nós cantamos, nós te amamos e tu és bom em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, Pai. Todo tempo tu és bom. Tu tens a tua bondade, a tua fidelidade e a tua grandeza, Pai, sobre as nossas vidas. Somos gratos a ti, Pai. Sou grata a ti por tudo que tu tens feito e por tudo que tu vai fazer sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja na face da terra e neste lugar. Nós somos aqui, Senhor, como a tua palavra diz, Senhor, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Mais uma vez levantamos a nossa bandeira, levantamos a tua bandeira neste lugar, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Não é pela quantidade do que se faz, mas sim pela qualidade do que se apresenta. Estamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso e nós não cantamos muito, mas a sua presença se fez real. Isso é o que importa, porque às vezes a gente quer escolher um monte de coisa e Deus quer trabalhar na simplicidade, na sua forma, no seu jeito de agir. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17. Essa é uma profecia para o seu coração. Amém? Aleluia. É uma profecia para o seu coração. Sempre que nós nos sentimos aflitos, 54:17. Sempre que você se sentir aflito, lembre-se desse versículo do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, depois de Salmos, vem o livro do profeta Isaías. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Lamentações. Não, Lamentações é só depois de Isaías. Amém. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos ou Cantares de Salomão e Isaías, capítulo 54, verso 17. Quero que você leia. Nós vamos ler umas 2, 3 vezes até esse versículo ficar gravado na sua mente e no seu coração. Amém? Imagine uma impressora que imprime aqueles símbolos numa barra de ouro. Ela precisa ser muito específica e muito potente para que ela possa fazer o que ela faz ali, mas fica ali gravado.
E que o Espírito Santo de Deus, com a sua impressora do céu, venha imprimindo esse versículo na tábua do seu coração, para que você, na hora da sua aflição, você se lembre desse versículo, amém? Que diz assim, vamos ler todos juntos: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Mais uma vez. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Gravou? Amém? Deu para gravar? Amém? Abra sua Bíblia agora no livro de 1 Reis, capítulo 21. Embora nós estejamos dentro desta campanha, família à prova de fogo, nós precisamos realmente estar na fornalha para ter prova de fogo. Amém? Não? Quem concorda, diga comigo. Quem quiser se sentar, fique à vontade. Amém? Para que a gente seja a prova de fogo, nós vamos ser provados no fogo para saber se a gente é a prova de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. E a palavra de Deus diz que as chamas não arderam na sua vida. Porque Isaías diz que se você andar pelas chamas, elas não arderão em ti. Se porventura você mergulhar, as águas não te submergirão. Ou seja, Deus vai estar sempre com você. Amém? Como nós dissemos no início, 1 Reis 21. Como nós dissemos no início, em todo tempo confia no Senhor. A minha e a sua família precisa, carece, é essencial que ela confie no Senhor. Amém? 1 Reis, capítulo 21. Eu vou dar uma introdução dentro daquilo que nos afastou da igreja desde o finalzinho de setembro, né? Que foi a última quarta-feira. Depois disso, o pastor ficou meio enfermo e nada justifica uma igreja ficar fechada, mas muitas vezes explica. Tem situações que nós não podemos transferir responsabilidades. E como nós não temos copastores mais, nós não temos pessoas que estejam à frente, nós não podemos colocar, por exemplo, a irmã Vilma no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, né, para receber um monte de bordoada, né? Então a gente vai fazer o quê? Vamos pagar um preço. No dia 1º, eu passei mal já durante a tarde e ainda fui buscar a Nelly na casa da irmã dela, tudo. E quando eu voltei, eu passei muito mal. Eu acho que em 3 horas, acho que eu vomitei umas 10 vezes. Mas era coisa assim, eu não conseguia, se eu deitasse, fizesse assim, eu já tinha que correr, porque eu ia vomitar. A Ana contou mais de 20 vezes. Isso numa noite. Então, a gente observa assim e a gente acha que é o fim, né? Acho que é. Aí eu falei para a Leia, um dia a gente já sabe como funciona. Se não for a extrema unção, é a cura. A primeira coisa que eu preciso fazer é ora e urge e seja feita a vontade do Senhor. Passei muito mal sábado para domingo. O domingo inteiro eu não consegui sequer levantar da cama para ir voltar, fazer nada disso.
O barulho da televisão me incomodava, tudo incomodava, tudo incomodava. Não tinha febre, não tinha nada disso, mas tudo incomodava. Se eu deixasse um pouquinho o volume da televisão mais alto, aquilo irritava, entrava dentro do meu ouvido assim, que a minha vontade era pegar o chinelo e tacar na televisão. Eu olhei assim e falei, nossa, o que está acontecendo comigo? Ao longo da noite, de domingo para segunda, teve um momento que eu fechei os olhos e falei assim, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E quando eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, cita Isaías 53. Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. O que aconteceu depois disso? Levantei e vomitei de novo. Levantei e vomitei outra vez. Falei, Senhor, tenha misericórdia. E Deus trabalhando na minha vida, E um momento que eu fechei os olhos, e Deus mostrou algo para mim, terrível e nojento. O Senhor mostrava assim, que as mãos daqueles que cuidam das coisas do Senhor, estavam todos sujos de fezes. É como se as pessoas tivessem enfiado a mão, literalmente, e depois entrassem, subissem no púlpito para tocar instrumentos, e o Senhor mostrava as mãos sujas com aquilo, e eles em cima tocando, e o Senhor ministrava no meu coração dizendo assim, como que eu vou receber isso? Como que eu vou receber isso? Se a palavra de Deus diz que é para nós entrarmos na sua presença em santificação, em santidade, como que nós vamos com as mãos imundas assim, oferecer algo ao Senhor, querido? Está arrepiando tudo. E o Senhor ministrava o meu coração. Ele dizia assim, no início desse ministério, eu disse que você voltasse à minha palavra, e agora eu preciso que você volte, que a minha igreja seja santa, purificada, que aquele que está na minha presença permaneça na minha presença. É o vale da decisão, ou você me serve, ou você serve ao mundo. A mim você não vai servir com essa mão suja. Eu olhei assim e falei, sangue de Jesus, é melhor eu dormir, eu vou tentar dormir. E eu olhava para a televisão e via os irmãos tocando com a mão suja, e eu virava assim, ó, que estava na minha visão. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Quando eu comecei a melhorar, que foi na quarta-feira, e a Néia falava, vamos para o médico, vamos para o médico. Eu falei, não, Deus vai entrar com a sua providência. Deus vai entrar com a sua providência. E na quarta-feira a Néia mandou uma mensagem para a irmã Márcia, estava orando por mim. E depois ela chegou em casa e ela falou que ela estava de manhã orando, e Deus falou que era para ela vir na casa da dona Adriana, mas só que não era para ela ir lá, era para ela ir lá em casa. Mas viu, eu gravei toda a oração dela e tudo que ela falou é profético, e ela ministrando sobre a minha vida, ela derramou óleo na minha cabeça. Derramou óleo, mas derramou assim. E eu falei assim, ela falou assim, posso te ungir, pastor? Eu falei, não, só pode se quiser derramar o óleo, para derramar também. E quando ela se levantou da cadeira para me ungir, ela falou, Deus não está mandando eu te ungir, Deus está mandando eu derramar na sua cabeça o óleo. E ela derramou, que o óleo começou a escorrer, que caiu no olho, ardeu tudo. E Deus usou a boca dela para dizer assim, e ela orando na intercessão, isso está gravado para a glória de Deus, ela disse assim, Senhor, visita o esôfago do teu servo, visita o estômago do teu servo. E tem mais uma coisa que ela falou, que a mesma palavra que eu ouvi há 29 anos atrás, quando Deus usou o pastor para dizer que hoje eu estou te curando, e eu tomei posse daquela palavra, Senhor, eu creio nessa cura, ou seja, o Senhor só faltou me dar a receita do remédio, mas Ele também é o remédio.
Louvado seja Deus. Jesus é o remédio. Para a hora difícil, para a hora da dor, para a hora da aflição, Ele é o remédio. E quando foi no outro dia, eu estava renovado. Levantei, não tinha dirigido mais, estava só deitado. Comia uma sopinha que era coisa insuportável de sopa. Horrível, aquele negócio sem gosto de nada. Eu falei, pelo amor de Deus, isso é comida para doente. Horrível. Levantei, tomei um banho, falei para ela, vamos sair. Até agora você está deitado, não aguentava nada. Mas na quinta-feira eu consegui levantar. Depois eu fui levar a Lídia para o trabalho. Depois eu consegui me levantar, fui me recuperando. Aí quando foi na quinta-feira, à noite, aí alguém resolve enciumar e desaba. Ou seja, eu levanto para cuidar dela. Só que aí eu não sei fazer sopa, eu não sei fazer nada disso, né? Mas aí eu falei, olha, aí, ou seja, foi de sábado até quarta-feira eu, depois andei até domingo mais ou menos, eu também não estava bem. Falei, então, vamos esperar no Senhor, vamos ver o que Deus vai fazer para nós. Mas louvado seja Deus que estamos todos de pé, para a glória de Deus, né? Como diz a nossa irmã Raquel Silva, né? Eu estou de pé, para a glória de Deus, amém? E nós louvamos a Deus por isso, agradeço as orações daqueles que se preocuparam, né? Uma Vilma aí que sempre esteve intercedendo por nós, sempre torcendo também, né? E aí, pastor, já está 100%? E aí, pastor, já está 100%? E aí, pastor, já está 100%? Falei, agora eu estou 100%. E uma coisa que eu vi, eu consegui achar o Jimmy Swaggart na minha televisão e entrei no Face para seguir ele também. Tudo que é bom, Billy Graham, esses homens de Deus do passado que lotavam um estádio do tamanho do Maracanã de pessoas para ouvir a Bíblia. O que nos leva para a igreja hoje? O que te traz para a igreja hoje? Se não ouvir da palavra de Deus e saber que Deus é Deus. Amém? Então nós precisamos retomar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que foi para falar do amor dele. Falar do amor dele, falar que ele cura, que ele liberta, que ele transforma, que ele faz coisa tremenda sobre as nossas vidas. Amém? E o que eu vi hoje foi um homem de 87 anos, falando de Deus. Ele fala inglês, eu não entendo nada, mas eu sinto tudo o que ele fala. Eu sinto, sim, sabe, uma coisa deliciosa, é uma paz. Eu mandei aquele louvor, Bem-vindo Espírito Santo, para uma pessoa que está no mundo. Ele disse assim, eu não entendi nada, mas que delícia de música. Mas ele não sabe, bem-vindo Espírito Santo, é uma adoração ao Espírito Santo. E esse homem hoje, ele estava falando do amor de Deus, ele deu glória a Deus e chorou. 87 anos falando do amor de Deus e chorando. Eu acho que o que a gente não pode é perder a essência do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pode passar o tempo que for, mas nós não podemos perder essa essência. Se o Espírito Santo de Deus um dia entrou dentro do meu coração, eu não quero perder esse contato nunca mais. Eu quero estar ligado nele, para que o nome dele sobre as nossas vidas seja glorificado. O Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pensa nisso. Alguém chegar em você que está com um fardo pesadíssimo e dizer para você, me dá todo o seu peso, que a partir de hoje eu carrego para você, você fica livre. O que você faz com uma pessoa dessa? O que você faz com uma pessoa dessa? Eu quero seguir ele o tempo todo. O que você faz com uma pessoa que te encontrou caído na sarjeta e te levantou? O que você faz? Ah, Senhor, eu quero te servir por onde o Senhor for.
Aí Jesus vira para você e disse assim: os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai ir comigo assim mesmo? Mesmo que eu não tenha onde dormir, você vai me seguir mesmo? Eu vou, Senhor, aonde o Senhor for. Sabe por quê? Porque o estado que eu estava era muito pior. E o Senhor se lembrou da minha vida e me resgatou e transformou meu ser. Então eu preciso ser grato a Ti, glorificar o Teu nome e falar sempre do Teu amor. Falar sempre. Amém? E essa palavra que nós vamos ler, nós vamos ver se nós nos identificamos com essa palavra. E em que área das nossas vidas nós nos identificamos. Amém? Eu acredito que a pastora, a irmã Vilma, tenha lido também. E eu separei aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Mas às vezes Deus colocou algo diferente no seu coração. Amém? A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que é em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Ou seja, do palácio, o rei via a vinha de Nabote. Ou seja, era próximo ao palácio. Que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, que lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu. Eu quero ler até aqui, embora a gente possa ministrar e falar sobre tudo. Mas eu vejo a atitude de um rei, eu até marquei aqui, Davi, ele foi caminhar pelo muro do palácio. E quando ele caminhava, ele viu uma mulher se banhando. E essa mulher era esposa do general dele. E a Bíblia diz que ele olhou para aquela mulher, cobiçou aquela mulher, desejou aquela mulher e planejou a morte do marido dela para poder ficar com ela. Amém? Ele planejou a morte dele para poder ficar com ela. Enquanto ele estava guerreando, o marido estava guerreando pelo rei, ele se deitou com a esposa daquele marido. Ou seja, uma traição, algo assim que ficou aos olhos de Deus bem marcado. E a Bíblia diz que um profeta chamado Natan foi até Davi e disse para Davi exatamente o que ele fez. Só que Natan deu um exemplo para ele. Imagine você, um homem que possui muitas ovelhas. Ele passa por um campo e lá naquele campo ele tem somente uma ovelha. Este homem que tem muitas ovelhas deixa suas ovelhas no lugar onde estão e vai lá e rouba aquela única ovelha daquele homem. O que o Senhor faria, ó rei? Ele disse: certamente este homem merece a morte. E Natan vira para o rei e diz: este homem é o Senhor. E não tudo aquilo que ele fez trouxe um peso de responsabilidade sobre a vida do rei, sobre a esposa que ele tomou para si, sobre os seus filhos, a contenda no palácio, a sua família foi destruída. Então houve uma recompensa desastrosa por essa atitude de Davi. Ou seja, não adianta as pessoas quererem fazer algo que Deus não esteja vendo. Por isso que nós falamos no início: será mesmo que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo? Será? Ou Deus está dando um tempo? Por exemplo, eu já fiz o estudo na Bíblia e
estudando, eu vi que Faraó, o imperador do Egito, ele também era primogênito. Só que na praga dos primogênitos, ele não morreu. Por que causa o primogênito, Faraó, não morreu? Porque Deus, ele disse para Moisés, eu vou endurecer o coração dele. Ou seja, Deus estava tratando com o Faraó. E deixou o Faraó por último. Eu quero dizer para todos nós, que embora a gente pensa que nós estamos fazendo as coisas e Deus não esteja vendo, às vezes Deus está nos deixando para o final, para o acerto de contas. E isso eu posso dizer para toda a igreja, isso não é bom. Embora o salmista, Deus perguntou para Davi, o que lhe é melhor, cair nas mãos do homem ou cair na mão do Deus vivo? Davi responde para Deus, melhor é cair na mão do Deus vivo, porque ainda tem misericórdia. O homem não tem misericórdia. Então Deus traz para nós uma ilustração, um ensinamento, de que aquilo que é do outro, é do outro. E não adianta nós queremos tomar para nós aquilo que Deus não nos deu. Tome posse de tudo que Deus deu para você, mas não queira tomar posse daquilo que Deus não te deu. Porque se foi Deus quem te deu, o homem não tem poder para tomar. Mas o que a pessoa, o que o ser humano é capaz de fazer para conseguir o seu objetivo? Se a pessoa trabalha numa empresa, ela cria narrativas para destruir a imagem de uma pessoa só para que ela alcance o seu objetivo. Nós estamos vendo muito claro, e a internet e as mídias sociais, elas estão fazendo isso com a gente, é fazer com que cada um expresse ali a sua opinião e já tire conclusões precipitadas sobre o caráter dos outros. Então tem muita gente fazendo dessa forma. Eu, quando eu venho para a casa do Senhor, eu sempre tenho a esperança e a expectativa de que o estado que você entra não será o mesmo que você saia. Que como você começa em Cristo, não vai ser o mesmo do final. Porque se nós entramos abatidos, nós vamos sair alegres na presença de Deus. Se nós entrarmos enfermos, nós vamos sair curados. Se nós entrarmos desempregados, vamos sair trabalhando. Se nós vamos entrar com o nosso nome escrito na lama, nós vamos ver o nosso nome escrito no livro da vida. Se o nosso destino era o inferno, quando chegamos no caminho do Senhor, nosso destino muda, é o céu. Louvado seja Deus. Então nós sempre temos essa expectativa de que Deus vai fazer algo. Amém? Creia sempre dessa maneira. Deus sempre tem algo bom para fazer. Mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mas Ele sempre tem algo bom para fazer. Amém? E nós vemos aqui a atitude de um homem, que ele olha e ele cobiça. Eu acredito assim que o grande problema do homem é essa cobiça. O que derrubou Davi foi a cobiça. E no caso de Acabe, a mesma coisa. Ele cobiçou aquilo que era dos outros. Por quê? Porque é a maneira como você trabalha no campo que você tem. Então as pessoas olham assim para a herança. Como é a sua herança? O que você tem de herança? Nós, eu e a pastora, a gente brinca assim que nós somos deserdados. Deserdados de pais vivos e não temos nada. Nós somos deserdados. Porque todos usufruem daquilo que nós teríamos direito. Tanto de um lado quanto do outro. E todos eles fazem questão de abrir estacas e se esticarem no campo deles, exatamente para não sobrar uma brechinha para que a gente possa montar nossa tenda. E todos eles fazem isso. E fica bem explícito. Ou seja, o máximo que eles puderem esticar a corda deles, vão esticar. Mas só que Deus, Ele faz o quê? Ele vai nos abençoando, Ele vai nos prosperando, Ele vai nos ajudando, para que a gente consiga vencer, mesmo sem a herança.
Mas se nós estivéssemos dentro da herança, alguém desejaria aquilo que é nosso. Amém. A mão direita. Senhor, nós estendemos as nossas mãos sobre a vida da José, Senhor amado. Cobre ela com teu sangue. Reveste ela, Senhor amado, com teu poder. Nós determinamos a cura, Senhor. Nós determinamos a cura, Senhor amado, da tua serva. Senhor amado, vai abençoando, vai na tua direção, Pai. Faça, Senhor amado, sobre ela o teu agir, como o Senhor agiu na minha vida, age também na sua vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para que o teu nome, Senhor amado, sobre ela seja glorificado. Vai abençoando, Senhor amado, encaminhando, dirigindo ela, Senhor, para que ela seja curada, que ela seja liberta, em nome de Jesus, Pai. Amém. Assim, o rei Acabe observou e desejou, ele desejou aquela vinha. E o que eu observei aqui é que ele observou e ofereceu algo em troca. Falou: eu quero tanto que é seu. Bem o principado de Jezabel mesmo, que é a inveja, a cobiça e todas essas coisas. Ele desejou isso. Então eu ofereço qualquer coisa para ter o que é seu. Então a capacidade que as pessoas têm de querer o que é dos outros a qualquer custo. Qualquer custo. E ele ofereceu como se Nabote fosse uma pessoa leviana ou que não valorizasse a sua herança. É diferente daqueles que ficam ali amarrando para que os outros não entrem. Ele tinha que valorizar o fato dele ter uma herança. E pelo fato dele valorizar aquela herança, ele não aceitou nada em troca disso. Eu não aceito nada em troca disso aí. Eu só aceito que fique como está, porque faz parte da nossa herança. E se é minha herança, nós vamos seguir em frente. Eu quero seguir com a minha herança. É meu. A herança dos meus pais. Então eu não vou ceder para que os outros usufruam daquilo que é meu. É minha herança. E mesmo que Acabe tenha oferecido tudo, ele disse: não, eu não quero me desfazer daquilo que é meu. É simples. Agora, a atitude do rei foi infantil. Eu vi dessa forma. Foi muito infantil. O que um namorado, que a namorada fala assim, o namorado fala assim: me dá um beijo. Ela fala: não vou dar. O que o menino faz? Ele corre para casa, se tranca, bate a porta, se joga na cama e fica sem comer. Não é isso? Apaixonado, coisa de gente apaixonada. O que o irmão, o que o filho de Davi fez com a irmã dele? A mesma coisa. Ele, apaixonado pela própria irmã, seduziu a própria irmã para ter relações com ela. Então, que foi a forma? Como foi que ele conseguiu atrair ela? Fingindo doença, enfermidade, fingindo que estava sem comer, e depois fez o quê? Atraiu ela. Só que o que foi que ele disse? Eu só quero comer se for fulano de tal que fizer. Atraiu ela para aquele, ou seja, o banquete era ela, não era comigo. Então, o que as pessoas são capazes? Então ele foi lá, todo chateadinho, aquele menininho infantil, aquele moleque, né? Se jogou na cama, virou para a parede, não quis mais comer. Isso aí é um prato cheio com a mulher mandona, né? Isso é um prato cheio. Ele fez tudo que uma mulher não suporta no homem.
Se tem mulher que acha ruim o homem autoritário, ela gosta muito menos de um homem banana. Me perdoe, mas é embaçado o negócio. É muito embaçado. É por isso que o principado de Jezabel, ou seja, Jezabel se sobressaiu. Porque do outro lado não tinha alguém com autoridade. Davi, em contrapartida, ele tinha 3 mulheres. E nenhuma delas se sobressaiu sobre ele. Por quê? Porque ele tinha autoridade. Quem mandava era ele. E a mulher ia lá e fazia todas as picuinhas delas, mas ele chegava, não, põe você no seu lugar. E ela ficava. Então, Acabe, ele fez um comportamento infantil que chamou a atenção, ou seja, mesmo que você não cometa o ato, você induziu alguém a fazer aquilo por você. É como se o apóstolo Paulo, ele fala assim que a mulher, se quiser aprender, aprenda em casa com seu marido. E às vezes a gente fala assim, nossa, que o apóstolo Paulo foi muito duro nessa palavra, não é verdade? Por que ele não ensina logo para as mulheres? Por que as mulheres? Exatamente por causa desse comportamento. A mulher, quando ela conversa com o pastor, e eu já passei por isso várias vezes, ela vem num confronto. Ela não vem para conversar, ela vem para confrontar. Então está ali o pastor e a irmã conversando, e ela vem, pastor, por que você é tão frio? Por que você é isso? Por que você é aquilo? E aí, se é um pastor igual o pastor Misa, já dá uma resposta bem na direção, né? Que é para a pessoa já se ajustar. Mas o que esta pessoa faz? Ela, quando chega para o marido, ela vai dizer assim, chorando, você não sabe o que o pastor falou para mim. Desse jeito, que homem que não vai defender a sua esposa? Então o apóstolo Paulo, sabendo dessa artimanha, ele disse para que a mulher aprendesse com seu esposo em casa. E se ele não soubesse de nada, que ele fosse estudar para poder ensinar para ela. Essa é a grande verdade. Porque a mulher, ela tem o poder de levantar o homem e tem o poder de derrubar também. Então, era para que fosse dessa forma. Então, nós vemos aqui os exemplos de alguém que se impôs e de alguém que se deixou levar pela informação dos outros. E qualquer um, a irmã Vilma, se ela quiser chegar no Marco e inventar uma história para o Marco ficar com raiva de mim, pode inventar também. A pastora não, como é que ela vai inventar? Né? Mas eu já passei por isso, irmã Vilma, por isso que eu estou dizendo. Eu passei por uma coisa no Bethsaida, que uma irmã, eu assumi a liderança da mesa diaconal com 42 diáconos. E o primeiro domingo foi uma eleição, eu fui eleito líder da mesa diaconal. E quando chegou no culto à noite, eu estava empolgado, feliz com a oportunidade e com vontade de fazer. E uma irmã chegou e falou assim para mim, irmão Misael, eu quero que já te informar que eu faço isso. E depois nós conversa. Quando ela falou desse jeito, meu pai me chamava de galinho carijó. É pequeno, mas forgado. Não é igual os outros galos. Os outros galos são tudo grandão, forte. Era pequenininho e forgado. Quando ela falou isso, eu falei, nós vamos colocar tudo no lugar. Meu Deus do céu. Aquele culto rolando, aquela coisa maravilhosa, e a mulher dentro do culto, com mais de 1000 pessoas, ela começou conversando e falando para todo mundo. A Néia grávida do Tiago de 8 meses. Aí quando terminou tudo, aí eu olhei assim, um negócio estranho, não sei nem como, não lembro agora nem como foi que eu soube disso, mas eu fui contar para o pastor. E eu falei, pastor, aconteceu isso, e eu só falei para ela que nós ia ver e como é que ia ficar todas essas coisas. Aí eu perguntei para ela, o que eu faço?
Aí ele falou assim, bom, a única coisa que eu posso dizer para você fazer é para você ir lá na casa dela. Vai lá na casa dela e vê o que está acontecendo e resolve tudo. Aí, tá bom. Aí a gente saiu lá de onde a Patrícia mora para ir lá na quadra. E quando a gente chegou lá, o meu coração já estava meio estragado, sabe? Falei, alguma coisa está errada. E a Néia lá andando junto comigo, aquele barrigão, aquele sofrimento. Falei, meu Deus do céu. Quando a gente chega lá, já tinha várias irmãs da Bethsaida lá também. Ou seja, ela já tinha espalhado bem o negócio. E quando eu entrei lá, o filho dela veio na minha direção e disse assim, irmão Misael, a minha mãe me contou o que você fez para ela. E eu não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu não fui lá te dar uma porrada. Eu falei, por isso não, querido, pode começar. Porque você acha mesmo que você ia chegar lá, fazer o que você quer e ficar tudo por isso mesmo? Você acha? Não ia ficar assim, né? E aí ela começou tal. Em resumo, foram 3 anos depois disso, de muita luta, de muita aflição. Todo o trabalho que tinha para começar, tinha 42 diáconos, eu acho que terminamos com 12. Ela destruiu tudo. 3 anos se passaram. E o pastor Simval olhando para mim e falou, você vai ser o próximo pastor que nós vamos levantar aqui. E eu olhando na expectativa, esperançoso, e ali trabalhando, fazendo a vontade de Deus. Teve um dia que a gente está fazendo a tarde da bênção, num daquelas cultos festivos que a gente sempre fez, reunimos todos os trabalhos da tarde, fizemos um culto na sexta-feira à tarde. A gente convidou o pastor Simval, que é o pastor presidente do ministério, para estar junto com a gente. E a gente está ali fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. A igreja, um lado sim da igreja, tinha mais ou menos umas 80, 100 pessoas, num culto à tarde, 3 horas da tarde. E quando a gente olha assim, quando eu olho, estou ali louvando a Deus, adorando a Deus, quando eu olho, aquela irmã entrando no corredor da igreja. Eu só olhei para a Néia assim, olhei para frente. Seja feita a vontade de Deus. Vamos continuar fazendo o que nós temos que fazer. A primeira coisa que ela fez quando ela chegou na frente, se aproximou da frente, foi assim, irmãos, eu queria falar algo. Eu falei, pronto. Agora deu, né? Agora o negócio vai ficar estreito. Aí ela falou assim, eu preciso pedir perdão por irmão Misael. Aí eu olhei assim e falei, depois que destruiu tudo. Mas perdão é lícito. Deus, Ele nos dá o direito de perdoar e sermos perdoados. Ele nos dá esse direito. Amém? Mas e o estrago? E o estrago? E o que foi feito? E o que foi feito? E as palavras que foram lançadas? E o que foi falado? O que foi espalhado? Até hoje, as coisas aconteceram. É como a irmã Vilma já sabe de tudo que aconteceu desde 2010. Até hoje. Então a gente vai pagando de tempos em tempos, enquanto as pessoas vão fazendo as coisas como elas querem. E vão destruindo. Só que o que a gente está fazendo, não está fazendo algo para nós nos promovermos e nem para ganhar dinheiro. Nós estamos fazendo algo pelo reino e para o reino de Deus. Não é para se promover. Aí vem a pergunta, será mesmo que Deus não está vendo tudo isso? Será mesmo que Deus não vai trazer a juízo todas as coisas? Será que tudo que foi feito, Deus ele não está nem percebendo? Ou será que Ele vai trazer juízo sobre isso? É a mesma coisa cabe, sendo um rei, ele teve uma atitude infantil, de chamar a atenção da rainha, da ira da rainha, que às vezes a rainha já não gostava dele também, já não gostava de Nabote também. O que ela planejou? Ela planejou uma mentira. Ela planejou uma mentira, e essa mentira levou Nabote
a ser apedrejado e morto por uma mentira que ela inventou. Ela inventou uma mentira, falando que ele havia blasfemado contra Deus, contra o Deus que ela vivia blasfemando. Então o que aconteceu? Levou um homem à morte por causa de uma infantilidade. É como se uma criança tivesse brigado com a outra, um pai mata o outro por causa de duas crianças que brigou. Ou seja, era somente sentar e conversar e ver as coisas. Mas não, tem aquele que gosta de esticar, jogar pólvora em cima do fogo, vai explodir mesmo. Lógico que vai explodir. Billy Graham foi entrevistado uma vez, ele disse assim: o que você acha do Gorbachev e do presidente dos Estados Unidos? O que você acha dessa Guerra Fria? E o Billy Graham ele esteve pregando lá em Moscou, na Rússia. E ele ministrava os presidentes dos Estados Unidos. Ou seja, ele conhecia os dois lados. E a Rússia mostrava as armas. E os Estados Unidos mostravam as armas. E todo mundo, olha, nós vamos guerrear. Sabe aqueles dois meninos brigando? Cospe aqui. Aí um cospe, cai na cara do outro. Agora por causa disso eu vou te bater. Mas se você não tivesse cuspido, nada disso aconteceria. Então quando perguntado para ele o que ele faria, como que ele vê essa situação, ele disse assim: são dois meninos, ele disse assim, são dois meninos com gasolina até a cintura, dentro de um quarto fechado, brincando com uma caixa de fósforo, dizendo assim: eu vou te matar, mas está os dois atolados de gasolina até a cintura. Se morrer um, vai morrer o outro também. Então é uma palavra muito sábia, da gente olhar assim, olha, quando existe uma contenda, nós precisamos fazer o quê? Jogar fogo, é interessante, né? Jogar água para apagar a fogueira. Aquele, combater no fogo com fogo, né? Fogo com fogo, fogo do diabo, você tem que combater com fogo do Espírito Santo. Então se há uma briga, o que a gente tem que fazer? Acalmar. Ou então a gente vai querer resolver as coisas na hora da aflição, na hora da briga, na hora da luta. Não vai conseguir. Um casal que começa a discutir e depois eles começam a falar um monte de besteira. E depois arruma. Ah, me perdoa. Não, você tem que retirar as palavras, o trabalho é muito mais árduo. Não é somente dizer ou sua isso, não, é você tem que retirar essa palavra, porque o diabo vai tomar posse dessa palavra. Então um infantil, um moleque, toma uma atitude dessa, é a mesma coisa do menininho que corre na rua, provoca todo mundo, e quando ele vai tomar um piau, ele corre para sair da mãe. Ah, mãe, olha o que fizeram comigo. É infantil. Não sei se Deus ministrou isso no coração de vocês, mas eu estou vendo muita infantilidade. Que as coisas de Deus não são dessa forma. O salmista Davi, no seu leito de morte, ele vira para Salomão, convoca Salomão na sua presença, e ele diz assim: eu vou pelo caminho de toda a terra, todo mundo vai morrer e eu vou morrer também, mas você se comporta como homem. Meu pai falou uma palavra absurda para o meu irmão, mas até hoje o meu irmão corre atrás para não ter que ficar marcado por aquela palavra. Meu pai falou que eu ia correr e carregar a mala da Néia. Ele falou: eu não vou carregar a mala de ninguém, eu vou carregar a minha e a dela, não só a dela. Eu vou buscar em Deus para que eu não precise agir dessa forma. Então tem muita gente infantil, fazendo coisas infantis. Só que uma criança, eu fico imaginando assim, uma criança de até 10 anos, com uma chupeta na boca, você ainda tolera, mas um adulto marmanjo querendo fazer birra, isso não cabe. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Não vira.
Meu pai cansou de dizer assim, ó, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca. E até hoje essa palavra soa no meu ouvido como antes, com Deus não se brinca. De Deus não se escarnece, de Deus não se zomba, porque aquele que zomba de Deus será zombado também, com toda certeza. E Deus sabe de todas as coisas. Agora, o que é interessante é que nós observamos aqui, que no capítulo 17 e 18 nós vemos Elias batalhando contra os profetas de Baal. Eram 400 profetas de Baal, 450 de uma deusa chamada Azera. 850 homens que eram alimentados e mantidos por Jezabel. Que esses 850, Elias, orando no monte, Deus trouxe sobre ele uma revelação maravilhosa. A Bíblia diz o quê? Que ele encheu o altar com água, e o fogo do Espírito Santo de Deus consumiu aquele holocausto, lambeu toda aquela água, e depois disso, Elias foi e matou os profetas da Jezabel. Precisou correr de onde ele se localizava, porque ele temeu pela sua vida. Mas só que houve um momento aonde Deus chama de volta o profeta. Ele teve que fugir, mas uma hora ele vai ter que voltar. E a volta foi exatamente aqui no capítulo 21, aonde Acabe estava atrás de Elias. Só que Elias era um amigo de Acabe. Ele falava em nome de Deus para Acabe para que ele não sofresse o dano. E Acabe fez aliança com outros povos. Tudo aquilo que Deus mandou não fazer, ele fez. Quantas coisas Deus fala para a gente, não faça isso, e a gente vai e faz. O que vai trazer isso sobre nós? Vai trazer peso. Vigia. Não permita. Não deixe que o inimigo venha cirandar. Como estamos nós aqui, toda palavra lançada contra a sua casa, rejeita, em nome de Jesus. Por que algo que Deus não pôs dentro do meu coração precisa surtir efeito? Nós precisamos ser os primeiros a ser avisados. Não que alguém venha falar, não, porque é assim. Não, não é assim. É assim que funciona. Então que os nossos joelhos estejam diante do Senhor, que o nosso pensamento seja elevado a Deus. Amém? Porque quando nós lemos aqui no finalzinho, no capítulo 21, que Deus manda Elias dar uma palavra para Acabe. E quando Elias chega para Acabe, ele fala exatamente o que estava acontecendo. Mas era uma palavra contra um rei que estava fazendo exatamente o que Deus mandou ele não fazer. Não traga essa gente para dentro do seu palácio que vai trazer problema para você. Ele não somente trouxe, como se adorou a Baal e adorou os deuses de Jezabel. E qual foi a consequência disso? A morte de um homem inocente. E isso sobe diante de Deus com ira. Assim como Urias, Nabote foi a mesma coisa. Nós vemos o agir de Deus da mesma maneira. Ou seja, Deus não aceita esse tipo de comportamento. Deus não aceita que alguém pague o preço por uma coisa que ele não fez. Por isso ele fala, ao culpado ele não terá por inocente. Porque se você tem culpa disso, você vai pagar essa conta. Você pode pedir perdão para Deus, mas a consequência vai vir. Então nós precisamos abrir o nosso entendimento, buscar em Deus para tudo. E a palavra que Deus mandou. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo:
levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. Ele está indo lá para possuir aquilo que não era dele, mas eu vou lá ter um encontro com ele. Deus vai ter um encontro com esses que querem tomar posse da nossa herança. Amém? E o que eu observei é que ele queria trocar a vinha, que é o vinho que serve a todos, para uma horta que serve somente a ele. Alguém, às vezes, quer aquilo que você tem somente para se servir daquilo que você tem, e não pegar aquilo que você tem, que serve a muitos, para servir a todo mundo. Deu para entender, não? Deu? É só para se servir. Eu vou usar qualquer artimanha para alcançar o meu objetivo, qualquer coisa, até matar. Amém? Até matar. E o Senhor diz mais: e falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Coisa séria. Esse mesmo Deus, ele continua sentado no seu trono. Ele continua observando as nossas vidas. Ele continua vendo nossos passos, aonde a gente vai, o que a gente faz, o que a gente fala. Ele disse a Acabe a Elias, já me achaste, inimigo meu? E ele disse, achei-te, porquanto já te vendeste para prazeres o que é mal, para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Já se vendeu. Tem muita gente que já se vendeu. A noiva, venderam a noiva. Falei isso no início, venderam a noiva do Senhor. Ou seja, eu sempre bato nessa tecla. Por que para Deus, no caso de Jeová Nissi, é mais fácil tirar o povo do que tirar o pastor? Para analisar um instantinho. Por que Deus faz assim com a gente? Se o nosso coração não agradasse o coração de Deus, talvez Ele tirasse nós e deixasse o povo. Mas Ele tira o povo e deixa nós. Por causa da essência. Por causa da fonte. Por causa daquilo que está dentro dos nossos corações. Amém? No caso de Acabe, ele se vendeu para a idolatria, ele se deixou levar pelas conversas da mulher, ele se seduziu pela conversa dela. Ontem eu e a Négia estávamos conversando, e ela estava falando assim, que no começo do nosso casamento, ela não sabia fazer nada, não é isso? Ela não sabia fazer nada, não sabia fazer uma conta, não sabia fazer compra, não sabia fazer nada. E eu já tinha passado por um casamento, e eu sabia mais ou menos como era, mas eu sabia que o melhor passo da minha vida não seria eu fazer com que a minha esposa ficasse só olhando e não aprendendo, não, mas que ela tivesse um crescimento, e que tanto eu crescesse quanto ela crescesse. Hoje, eu posso dizer assim que tudo o que acontece dentro da minha casa tem um caderno anotado. E ela faz questão de anotar tudo. E se você perguntar para mim o que falta em casa, eu não sei. Mas se você perguntar para mim o que falta, ela sabe. Teve um dia que ela falou assim, Misa, você vai lá na sua mãe? Eu falei, vai lá e pega 1 quilo de café lá para sua mãe, porque ela tem 2. Tá bom, lembra disso? Aí quando eu cheguei lá, a minha mãe separou ela sempre. A gente vai na casa da mãe, a gente vai com a mão vazia e volta com a mão cheia. É bênção, glória a Deus por isso. É bênção.
E que nós aprendamos a ser assim também, generosos. E quando eu estava saindo, quando eu ia me preparar para sair, ela falou: espera um pouquinho que você parar algumas coisas para você levar. Falei: a Né gosta disso aqui? Como é que é aquele negócio amarelo que você gosta? Hã? Milharina. A irmã Vilma deve saber o que é. O que é aquele negócio que você espreme lá? O que você faz o amarelo lá? Cuscuz? Não, é cuscuz? É a polenta pronta, né? É aquela polenta pronta. Aí ela prepara para tomar café de manhã. A Né gosta disso? Eu falei: gosta. A Né gosta de ervilha? Gosta. Falei: a Né gosta de azeitona? Eu falei: se ela não gostar, eu gosto. Aí ela vai lá, separa um quilinho de arroz, um quilinho de feijão. E ela olhou assim, falou: ó, como tem 2 sacos de café, você leva 1. Aí quando eu esperei ela terminar, colocar em cima da mesa, aí eu falei para ela assim: minha esposa é uma profeta. Ela falou: por quê? Porque ela falou: você vai lá na sua mãe, já aproveita e pega 1 quilo de café, porque ela tem 2. Aí ela olhou para trás assim, ela ainda pegou e ainda foi conferir para ver se tinha outro. Ela falou: tem 2 mesmo. Eu falei: pois é, Deus sabe todas as coisas, amém? Deus sabe todas as coisas. E nós observamos aqui que Acabe, ele tinha a oportunidade de fazer a coisa bem feita, e ele não fez. A partir do momento que uma pessoa nega a sua herança, olha, eu não vou vender aquilo que é minha herança, respeita. Não fica tramando, não fica buscando meios. Isso é sujo, sórdido e provoca a ira de Deus. Verso 21: eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, ou seja, aquilo que vem na frente, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Israel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães comerão, e o que morrer no deserto, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora de Acabe, como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações segundo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Acabe precisou se humilhar, mas depois a gente vê aqui que Jezabel foi. A Bíblia diz que ela ficou na sacada do palácio, provocando os homens que estavam lá embaixo. O general falou para os eunucos: joga ela daí de cima. Eles jogaram, pedaçou lá embaixo. Os cães comeram ela. Comeram. Já viu o cachorro comendo carne humana? Cadê? Mas nesse caso comeu. Comeu tudinho. Sobrou o crânio, as mãos e os pés. Se cumpriu a palavra. Agora, esse principado, ele continua agindo nos tempos de hoje. Só que ele não ataca somente mulheres, ele ataca homens também. E eles são cheios de inveja, são cheios de ciúmes, são coisas que ardem na sua alma. É o desejo de ter, sabe, é uma coisa incontrolável. Eles continuam agindo. E essa palavra eu queria trazer para mostrar para nós hoje
o que a igreja do Senhor está enfrentando. Por isso o livro de Joel fala: da sua enxada faça uma arma, que nós estamos em tempos de guerra. Da sua foice faça uma espada, porque nós estamos em guerra. Então não dá para a gente ficar só olhando e achar, não, eu só vou orar e jejuar. Não, nós estamos em guerra. O que falta para, assim como invadiram a igreja católica e destruíram todas as imagens, o que falta para essas pessoas já começarem a invadir a igreja evangélica quando estiver aberta? O que falta? Eu posso dizer, o que tiver ao meu alcance para defender a casa do Senhor, eu vou fazer. Aí eu ainda brinquei com a Néia e falei assim: o que você acha que vai acontecer se alguém chegar e tocar em você? Ou tocar numa pessoa dentro da igreja? O que vocês acham que vai acontecer? Não tem como a gente falar assim, não, eu vou. A Bíblia diz assim: se te ferirem de um lado, dá também o outro. Mas também depois do outro você corre, amigo, porque não fala mais nada. De graça deu, de graça leva, por aí vai. Então, o que as pessoas precisam, o que o diabo precisa de confronto, o que as pessoas precisam saber é que aqui tem resistência, que aqui tem alguém que vai lutar por aquilo que é do Senhor. Não que nós vamos largar assim, não, nós estávamos soldados abatidos mesmo, não tinha como sair, não tinha como a gente se levantar e não, sou teimoso, não, eu quero estar firme, eu quero estar saudável, eu quero estar pronto para o embate, eu quero poder chegar aqui e cantar, eu quero adorar o Senhor com tudo aquilo com tudo que Ele me deu. Eu não quero fazer uma coisa meia boca, não, eu quero fazer algo decente, porque se nós estamos aqui em 3, em 4, é fazer o melhor para Deus. Amém? E que Ele que nos julgue. Ele que recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Nossa, eu já falei bastante. Hoje eu passei da conta, hein? Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor amado, estamos, Senhor Jesus Cristo, neste dia, Pai. Mais um dia de campanha, família à prova de fogo. Para a família estar à prova de fogo, ela precisa passar pelo fogo, e nós passamos, ó Pai. E eu te louvo que nós saímos ilesos, nós saímos bem, Senhor, eu te louvo por tudo, pelo teu agir, pelas tuas maravilhas, Pai. Senhor amado, eu oro nesse momento pela vida da irmã Gislene. Senhor Jesus Cristo, dá saúde para ela, Pai. Senhor amado, dá saúde, entra, Senhor amado, na sua corrente sanguínea. Senhor amado, visita o seu coração, visita a sua mente. Pai amado, eu quero repreender toda a ação do diabo contra a sua vida e abençoá-la com todas as bênçãos de sorte nas regiões celestiais. Todos os pedidos de oração, Senhor amado, estão dentro desta caixa. Os que foram colocados hoje, Senhor, alcança, Pai, alcança os corações. Sara, Senhor, se estiver hospitalizado, se estiver internado, visita ele, Senhor amado, com fogo, com poder para a glória e o louvor do teu nome. É o que eu te peço, Senhor amado, neste momento, e te agradeço o certo da vitória, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esqueça do pastor. Amém.